Olá, como vai você? Tudo bem? Que bom estar em sua companhia. Você que sempre está na programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente já se conhece. Se não, meu nome é Arthur Neves e este é o Alesp Cidadania. Direitos e deveres você acompanha a partir de agora. No programa de hoje traremos uma informação para lá de interessante, importante para as pessoas que vivem em situação de rua. Só para que vocês tenham uma ideia, só na capital paulista são quase 80 mil pessoas vivendo nesta realidade. No programa de hoje, nós vamos receber entrevistadas para lá de interessante, importantes, para que a gente possa conversar, diagnosticar, falar sobre esse tema. Aqui ao meu lado está a Priscila Rodrigues, ela é CEO da Somando Mais Ações. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber e vamos conversar. Ao lado da Priscila está a Emily Lima, ela é diretora jurídico nas ruas, que é inclusive da mesma instituição que a Priscila. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber e de forma remota também temos a participação da Marina Garcia Okumoto, ela é embaixadora Bem da Madrugada em Ribeirão Preto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer também é recebê-la. As três mulheres vão falar sobre esse trabalho tão importante. Para a gente começar, vou passar a palavra à CEO, aqui, a diretora executiva da instituição, então, da ONG, para que possa nos apresentar esse projeto tão bonito, tão lindo, que tem modificado a vida de tantas pessoas em situação de rua. Bom, a Somando, ela é um ecossistema de projetos, onde a gente hoje dentro da casinha dele, a gente tem 19 projetos. A ideia da Somando é ser uma aceleradora mesmo, incubadora, onde a gente consegue cada vez mais trazer, sempre olhando o que a pessoa, né, o que o público que a gente atende está precisando, o que eles precisam. E aí a gente foi construindo esse ecossistema dentro com todos os projetos. O nosso carro-chefe hoje, que tem mais de 24 anos de atuação, é o Bem da Madrugada, onde a gente leva kits de alimentação, higiene e itens para as pessoas em situação de rua. E aí ele começou há 3 anos atrás, com três amigos, um dos fundadores está com a gente até hoje, né, faz parte do conselho e da diretoria interna da Somando. E aí a gente começou a olhar e na pandemia, né, eu falo que tem um pouquinho antes e um pouquinho depois. Na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a expandir. Então hoje o projeto ele está em várias cidades, né, aqui do estado, em várias localizações, não só aqui aqui em São Paulo. A gente atende aqui em São Paulo diversas regiões e aí na pandemia a gente começou a olhar e falar assim, o que a gente consegue fazer mais para a rua? Né? A gente resolveu não parar e aí a gente foi em hospitais e falando assim, como que a gente consegue ir para a rua? Tipo, era essa a questão, né? Como que a gente consegue ir para a rua no meio da pandemia para continuar os atendimentos, porque a gente viu que era importante. O mínimo de lugares que as pessoas às vezes encontravam comida que era nos estabelecimentos ou ali estava fechado. Então, se já é ruim, ia ficar pior. E aí a gente começou a usar protocolos de hospitais, então a gente ia de viseira, luva, todo tipo... Só que quando a gente começou aí, as pessoas também não sabiam o que estava acontecendo. E aí a gente começou a levar os médicos para a rua. A gente convidou e eles toparam ir. E aí que começou a ideia da Somando, e aí que surgiu todo, porque a gente começou a ver que daria para levar outros projetos. Então a gente começou, quando a gente chegou lá na rua que os médicos iam, eles queriam fazer um curativo, eles queriam passar, eles queriam mais do que só o atendimento do kit que a gente estava levando ali. E aí nisso a gente foi colocando, cada projeto foi incubando outros, e aí eu vou falando no decorrer, mas foi aí que surgiu a Somando, que foi essa ponte de juntar todas essas frentes e esses profissionais para a gente ajudar as pessoas em situação de rua. Vou fazer aqui uma coisa diferente, já ia passar a palavra para a Emily, mas Emily, me perdoe, vou passar a palavra para a Marina, porque a Priscila falou assim, Marina, que o carro-chefe tem a ver com a sua fala aí, né? Você está em Ribeirão Preto, não está aqui na capital paulista, mas tem essa questão do Bem na Madrugada. Explique para a gente como é que funciona, o que seria isso, por favor. Claro, com certeza. Bom, o Bem da Madrugada ele é um projeto
100% colaborativo, né? Nós dependemos dos voluntários, das doações de empresas parceiras e ele é voltado para pessoas em situação de rua. Hoje aqui em Ribeirão Preto nós temos aproximadamente 550 pessoas em situação de rua, segundo a última pesquisa que saiu. E mensalmente nós fazemos as nossas ações e atendemos de 150 a 200 pessoas em situação de rua, levando kits com alimentos, bebidas, itens de higiene, que é muito importante. A gente vê vários projetos e até os nossos assistidos comentam conosco que as pessoas às vezes esquecem das necessidades básicas, né? Além da alimentação. Então, no nosso kit, nós também entregamos itens de higiene, escova de dente, pasta de dente, sabonete para eles conseguirem tomar um banho, se limpar, papel higiênico. Então, a gente não tem esse olhar voltado apenas para a alimentação, né? A gente entrega também outros itens dentro do nosso kit. E aqui em Ribeirão Preto, surgindo, né, o Médicos nas Ruas, Jurídicos, o Navalha, que proporciona um corte de cabelo, a gente conseguiu trazer todos esses projetos para cá também, que a gente chama de projetos irmãos. Eles funcionam todos em conjunto com o Bem da Madrugada aqui em Ribeirão. Então é muito legal as nossas ações, porque os nossos assistidos, eles comparecem não apenas para pegar o kit, né, que a gente entrega com os alimentos, bebidas, etc. Mas também para ter esse momento com a gente, um atendimento médico, uma escuta de um psicólogo e agora também o Navalha nas Ruas que nós temos aqui, que proporciona um corte de cabelo, eles fazem a barba, trazem um pouco mais de dignidade para essas pessoas, né, que muitas vezes estão aí à margem da nossa sociedade. Então é esse o trabalho do Bem da Madrugada aqui em Ribeirão Preto. Olha, vocês já trouxeram as informações, então, só para a gente recapitular quase nesses 10 primeiros minutos deste programa. O Bem da Madrugada existe, então, nesse guarda-chuva, os médicos, existe também a Navalha nas Ruas, existe todo um trabalho também no que se diz respeito à assistência de alimentação. E aí a gente pode destrinchar isso, mas também tem o Jurídico nas Ruas. E aí, Emily, é contigo. Explique para a gente, por favor. Bom, o Jurídico nas Ruas, ele nasceu na necessidade de trazer uma orientação, né, para as pessoas em situação de rua. E ele também é parceiro dos assistentes sociais também nas ruas. Por quê? Eles às vezes não sabem aonde precisa ir tirar uma documentação, porque ele veio de outra cidade, muitos também vêm de cidades de fora, e eles não conhecem, então eles estão um pouco perdidos e a gente orienta, ir num cartório mais próximo, ou então uma mãe que precisa de uma pensão alimentícia, até mesmo um idoso que precisa de uma aposentadoria. Então nós damos essa orientação para eles, né? Orientamos ir até a defensoria, então a gente faz essa parte de orientação. E junto com o jurídico a gente também tem o Trampos do Bem, que é onde a gente atende eles e busca saber entender se eles têm a necessidade de trabalhar, se eles querem voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente vai conversando com eles, tira foto, faz como se fosse um mini currículo, pega os dados deles. Então, assim, é todo um trabalho em conjunto, né? Como ela falou, tem os psicólogos nas ruas também. Então, assim, se está em consulta lá com o médico, como já aconteceu, eu preciso, minha filha tem algum problema e às vezes o SUS não resolve, precisa entrar com uma ação, precisa entrar com mandado de segurança. O que eu faço? Aí a gente vai lá, orienta, né, como ela deve agir, como agir. Então, também, advogado pode participar, ele pode entender que ele pode pegar essa causa para ele, para fazer um pro bono. Então, é bem bacana mesmo essa união de todos os projetos. Você que está acompanhando a gente, é importante lembrar, não é, que as pessoas em situação de rua, elas estão no trecho, como elas mesmas dizem, por um determinado motivo. E aqui a gente não é nossa missão julgar o porquê. Sim. E não é isso. Aqui é pelo contrário, é observar, olhar essas pessoas e levar a elas uma diferença, não é? Cada uma veio por um lugar. Não é? E como eu disse agora há pouco, são quase 80 mil só na capital paulista. Né? E a ideia, na verdade, é a gente trazer como eu posso te dizer, eu falo muito de amor, né? Eu acho que tudo que a gente puder mostrar para eles, que eles são vistos. É uma frase que você, como eu posso te dizer, eu tenho um rapaz que eu atendi que assim me marcou muito.
ele perguntou se tinha kit de alimentação e a gente só tinha cobertor. E eu falei assim, meu amor, acabou. Ele olhou para mim com os olhos brilhando, você me chamou de amor? Sim, porque todos nós temos que ser amados. Então, você enxergar eles. Imagina quanto tempo esse homem, essa pessoa, ela não foi tratada assim. Então, eles começam a se enxergar, como ela falou dos navalhas. Os navalhas, ele dá essa oportunidade, eles conseguem se ver. Quando eles se olham no espelho, é mágico, sabe? Eu sou apaixonada pelos navalhas. E de segunda-feira a gente tá junto, agora dia 15, ó, eu fazendo já, né? Aí, às vezes, eu faço como manicure e ali eu vou conversando, perguntando se tem algum problema, questão jurídica, o que eu posso ajudar. É uma forma de estar perto deles, de ouvir a dor deles, porque eles têm a dor deles. E ali a gente pode tentar ressocializar eles, porque como ela mesma disse, a Marina, eles estão à margem da sociedade. A sociedade olha como se não existisse. E não é bem assim. Essa pessoa já teve um lar, ela tem uma família e ela só não se encontrou ainda. E poderia ser eu, poderia ser um parente nosso. Então, quando você vai para a rua, você aprende a ter empatia. Você começa a entender a dor do outro e entender que a vida da gente é maravilhosa. Então, é só isso que eu posso te dizer, trabalhando com o projeto. Eu queria me prender a uma fala aqui da Emily, Priscila, e ela disse assim, né, essas pessoas, algumas dessas pessoas ainda não se encontraram. Existem alguns outros cidadãos, cidadãs, enfim, que falam assim, poxa, mas algumas pessoas que estão na rua e elas querem permanecer na rua, não é? Qual seria a tua fala para essas pessoas? Bom, eu tenho 2 pontos muito importantes. Eu falo que, a gente não sabe o porquê que as pessoas foram parar ali. Então, às vezes, tem muito psicológico envolvido. Tem muita coisa que aconteceu com uma pessoa que fez ela chegar ali. Às vezes, ela chega ali e ela não tem um vício, ela não tem nada. Mas a rua não é acolhedora. E para sobreviver, você vai se adaptando ao mundo que está ali. E eu acho que quando, né, as pessoas falam assim, mas tem muitas pessoas que querem ficar, tem muitas pessoas que estão ali porque querem. Não é, acho que a gente precisa sentar e conversar um pouquinho. Assim, às vezes não é só a entrega do kit ou falar assim, olha, vem aqui que eu vou te levar para um abrigo. É exercer ela, é mostrar para ela como ela se comportar, como ela se ter nesse outro lado, né? Às vezes eles se perdem ali, é um mundo, né, que totalmente diferente, que as pessoas vão se adaptando, assim, eu tenho histórias para contar. Então, a gente tem que entender o porquê que a pessoa está ali, o porquê que às vezes ela não aceita. Eu tenho um caso que eu conto, eu sempre trago isso muito, assim, a gente com o Trampos, a gente conseguiu conectar uma mãe solo de rua para um emprego. E aí, o emprego que a gente conseguiu era das 2 às 10, e ela era uma mãe solo recém-nascido, o filho. E aí passou 2 meses, ela virou para mim e falou assim, olha, eu não vou conseguir continuar trabalhando, eu vou ter que ganhar, vou tentar tirar o benefício e ficar recebendo o benefício da Bolsa Família. E aí todo mundo, nossa, mas a gente arrumou um emprego, e por que ela não, né? E aí a gente falou assim, aí ela falou assim, porque não tem ninguém para ficar com meu filho. A creche não vai até 10 horas da noite. E eu sou solo, eu não tenho, vim de outro estado. Então, eu falo que a gente tem que entender as necessidades das pessoas que estão ali na rua, porque às vezes a gente, né, acha que a gente está achando a solução perfeita, mas é muito mais, né? Então, ela não tinha com quem deixar o filho dela. Ela não confiava em ninguém na rua ou em qualquer lugar que ela esteja para deixar o filho dela. Então, por isso que, né, naquele momento não seria uma opção para ela ter isso. E eu acho que é isso, é a gente entender mesmo, assim, sabe? Tratar o indivíduo como o indivíduo tem que ser, ele é único. Então, cada um ali tem um porquê ele está ali. Então, às vezes é psicológico, às vezes é saúde, às vezes é vício. E aí, quando você entende isso em escala única, você consegue fazer alguma coisa. Agora, se a gente trata todo mundo que está ali como uma história maciça, a gente não consegue, porque cada um está ali individualmente. Ele tem um problema específico para estar ali, entendeu? E aí a gente acaba mascarando também, porque a gente acaba fazendo um trabalho voluntário, mas a gente não está entendendo a dor dele, a gente não sabe o porquê ele está ali. E a ideia do projeto não é essa. A ideia do projeto é que a gente quer que eles saiam dali. Nós queremos que que a gente encontre eles e fale assim, eu estive aqui e hoje eu consegui sair da rua, né? Hoje eu posso até ajudar
no projeto porque eu tem casos. consegui. E a gente tem casos, entendeu? Então, assim, a ideia do projeto é acreditar nas pessoas. Porque quando você tem uma posição é porque alguém acreditou em você. E porque ninguém pode acreditar neles, entendeu? Então, vai muito além do estar, do julgar, o porquê. Eu não tô lá para saber o porquê. Mas na minha cabeça eu posso pensar várias coisas. O importante mesmo é a gente buscar entender de fato e querer de forma mesmo correta ajudar eles para poder que eles saiam de lá. Então, eu acho que é isso, é isso o projeto, né? A gente também tem o Volun Kids, que é trazer crianças para fazer esse trabalho, né, social, já pequenininho. Eu mesmo levo a minha filha nas ações, né, Pri? Levo a minha filha de 12 anos, já para ter esse contato com esse mundo. Já levei o pequenininho, que tem 4 anos, para participar. A gente plantou árvores e tudo para lidar com essa parte de meio ambiente. Então, é essa a ideia, sabe? É crescer o projeto. Então, a gente tem vários projetos associados, várias aceleradoras. E é isso, a nossa ideia é expandir mais. Agora, Marina, agora há pouco a Emily e a Priscila disseram aqui, né, sobre essas pessoas que estão no trecho, estão nas ruas. E acho que é importante também mencionar, você, no início da sua participação aqui, você falou sobre a madrugada. E é na madruga mesmo, né, na calada da noite, que as histórias elas se revelam, no sentido de que as pessoas estão quietas no silêncio, e o silêncio ele tem um barulho, e esse barulho muitas vezes incomoda, né? E aí que as pessoas precisam de atenção, né? É no horário que a pessoa vai observar que ela precisa de um tratamento odontológico, de um tratamento nos olhos, num tratamento na mente mesmo, de um emprego, de uma realidade, né? Como é que você observa isso também, né? No sentido de encaminhar essas pessoas para o tratamento odontológico, para que tenham um sorriso de fato. Muitas pessoas que estão nas ruas, muitas pessoas em situação de rua não conseguem sorrir. Elas precisam de um sorriso. Sim, foi até legal você mencionar isso sobre o sorriso. Aqui em Ribeirão Preto, nós ainda não temos uma embaixada do sorriso social, que é um dos projetos, né, do Somando Mais Ações. Porém, nós temos muitos voluntários que são dentistas e conseguem prestar esse atendimento, dar esse acolhimento para essas pessoas. Aqui em Ribeirão Preto, chama bem da madrugada, mas as nossas ações acontecem no finalzinho da noite para dar tempo de todos os voluntários conseguirem prestar o atendimento, tanto os médicos, navalha, psicólogos, que a gente também tem esse atendimento aqui. E o sorriso, né? Não, a gente não tem oficialmente esse projeto aqui, mas nós temos os voluntários parceiros que nos auxiliam com o atendimento. Nós temos um caso aqui que foi muito bonito, foi na nossa primeira ação aqui em Ribeirão, em 2019. Nós encontramos uma assistida e conversando com ela, né, foi nossa primeira ação, a gente tinha 200 voluntários, tinha muita pessoa aqui, foi muito legal. Então a gente conseguiu fazer o nosso trabalho de forma mais rápida e conseguir depois dar uma atenção, uma escutativa, conversar com essas pessoas que estavam ali em situação de rua. E essa senhora falou assim pra gente: eu queria muito conseguir um emprego, mas olha o meu sorriso, ela não tinha os dentes da frente. Ela falou: quem que vai olhar pra mim e vai me empregar? Eu não consigo sorrir, eu não consigo conversar. E isso tocou muito a gente. E os voluntários, né, que são dentistas, que eram parceiros, o Dr. Gustavo, ele falou: não, a gente vai fazer um implante pra ela, vai fazer todo o tratamento, a gente vai conseguir devolver o sorriso dela. E assim fizemos. Essa senhora, depois, né, que a gente conseguiu dar o tratamento dela, a gente não encontrou mais ela nas nossas ações. No comecinho desse ano, 4 anos depois, ela foi em uma ação nossa, não como assistida, mas ela estava passando lá pelo centro e ela parou para agradecer a gente. Ela deu um sorriso e falou: olha, ainda estou aqui cuidando da minha prótese, eu consegui um emprego, hoje eu não durmo mais na rua, eu durmo em uma pensão. E parece que é muito pouco isso que a gente faz. A gente vai lá na nossa ação
A gente entrega um kit, a gente dá uma atenção e a gente volta para casa e pensa, poxa, é um dia, eu fiz isso por um dia. A gente às vezes tem a impressão de que é pouco, mas não é. A gente não sabe o impacto que a gente tem na vida da pessoa. De alguém que não tem nada, o pouco que a gente oferece é muito. E é uma história que a gente compartilha aqui com todo mundo, porque é muito gratificante. 4 anos depois, ela voltou e ela falou pra gente que assim, uma atitude que o projeto teve, né, que foi ajudar ela com algo que acabava com a autoestima dela, não motivava ela a conseguir procurar um emprego, a conversar com as pessoas, e algo assim que a gente julga tão simples, que pra gente que tem oportunidade, um atendimento odontológico é acessível. E através disso a gente conseguiu proporcionar para ela, né, uma mudança de vida, que hoje ela saiu das ruas. Então é um trabalho assim muito gratificante do não só do Bem da Madrugada, né, do Somando, todos os projetos envolvidos. A gente escuta muitas histórias lindas e a gente consegue acompanhar a evolução das pessoas que a gente assiste, ver que elas conseguem uma nova oportunidade, que seja apenas conseguir não dormir mais na rua, uma pensão, depois um emprego, né, e ter essa mudança de vida, assim, é muito gratificante pra gente. Por falar em somar, não é? É importante trazer aqui já a menção de um guarda-chuva que vocês trouxeram aqui, que é, de fato, o Volunta Kids. E aí, quando a gente para prestar atenção, vocês já prestaram atenção? De fato, existem muitas crianças nas ruas, não é? Existe uma geração da rua, sabia disso? Pois é, nasceram muitas crianças nas ruas, essas crianças crescem e muitas vezes não têm a possibilidade e a oportunidade, porque elas não são vistas. Só de acordo aqui com o levantamento, com o censo de crianças e adolescentes em situação de rua, esse levantamento foi feito há 2 anos, um dos mais atuais, na verdade. Havia 1.151 meninos e meninas de até 6 anos vivendo nas ruas na cidade de São Paulo. Cerca de 1/3 da população em situação de rua com até 17 anos. Quando a gente para observar esse número, Priscila, é um número complexo, assustador e que necessita de atenção. E o Volunta Kids tem olhado para essas crianças? A gente tem o Dia do Bem, na verdade seria o Dia do Bem, né, que é um dos projetos que a gente faz, e sim, eu sempre falo que a gente teve uma mudança dentro das ações, assim, do público que a gente atendia, então a gente foi adaptando as ações para essa nova realidade que a gente encontra hoje, que eu falo que é muito cruel. Hoje a gente vai em pontos que não tinham crianças e hoje tem. Hoje, quando a gente faz uma ação, a gente olha muito pro... Um exemplo, a gente começou a fazer ações temáticas. Aí você fala assim, nossa, tipo assim, os médicos vão lá, os veterinários vão atender e estão todos de festa junina. E um exemplo da nossa ação do mês passado. E eu falei assim, porque tem criança, porque eles vão atender crianças que estão ali que talvez não vão ter acesso a uma festa junina. Então, a gente tenta levar nas nossas ações. Então, quando está lá na barraca, os médicos estavam atendendo, tinha uma turma fazendo boca do palhaço, pesca, com as crianças que estão ali na rua. Mas não só isso. Eu acho que hoje a gente cada vez mais tem tentado trazer para mim para o projeto causas, temas, mostrar para as crianças. A gente tem algumas ações que a gente pega essas crianças e leva para museu, para cinema, para teatro. A gente tenta mostrar para elas que existe outra realidade, que existe um outro falar. Então, quando a Emily está ali conversando com ela e conta a profissão dela e mostra que talvez tenha uma outra realidade, que existe um outro lado, eles conseguem saber que eles conseguem, que com estudo, com a conversa, com esse olhar de sair. Então, a gente tem algumas ações que a gente faz, leva ela para os outros mundos, adaptamos as nossas ações para atender eles, né, de uma forma que seja lúdica, que eles tenham carinho e que eles sejam acolhidos naquele momento. Então, e tem temas, ações? Tem. Hoje de manhã eu acordei e aí fui olhar o Instagram do projeto e uma voluntária, no dia 10 a gente fez uma ação da pizza, onde a gente distribuiu mais de 240 pizzas por toda São Paulo, foram 1.900 pedaços. É o 3º ano dessa edição e é uma ação que a gente acha, uma das minhas, assim, porque eu peguei com uma criança que quando pegou a pizza ela começou a chorar, porque, tipo, ela não tem. Então, a gente tenta fazer algumas coisas e mostrar para ela uma realidade. Outra coisa que eu trago muito para o projeto é a gente, né, entre dados, a cada 10 pessoas que estão na rua, 7 são pessoas negras que se encontram ali.
E aí no ano passado, eu virei pro pessoal, pro time e falei assim, gente, vamos colocar um Papai Noel negro na ação? E aí todo mundo, Priscila, onde a gente vai achar? Eu falei assim, não, a gente consegue. E aí conseguimos. E aí no meio da ação, uma das crianças que estavam ali falou, mamãe, ele é igual a gente, mamãe, ele tipo tá ali. E aí eu falei, é isso, é tipo mostrar que talvez as crianças que estão ali, as pessoas que estão ali, elas têm uma outra realidade, elas conseguem enxergar, sabe? E eu acho que através disso, de ensinar, de estar ali, a gente consegue. Por favor, Emily. Nessa questão, como ela falou, do Volun Kids, você mostrar para eles que existe uma realidade aquém, não só aquilo que ele vive, é muito importante. Eu faço assim, muito na Marechal Deodoro, né, que é mais próximo da região onde eu moro, e tem crianças lá que já é o xodó. Ô tia, então eles já são o xodó. E aí tem uma menininha lá, que ela tem uns 13, 14 anos, e ela fala assim, tia, quando eu crescer eu quero ser veterinária, por conta dos veterinários nas ruas. Então, cada projeto leva algo para eles, e eles admiram aquilo, e faz com que eles sonhem. E aí a gente conversa, tem que estudar, você está estudando? E quando a gente vê eles de novo, porque a gente já está acostumado, eles sempre estão ali, a gente fala, e aí, está estudando? Como é que tá as notas? Olha lá, hein? Tô de olho. Então, assim, a gente pega um carinho por eles pegam um carinho pela gente, e isso é muito gratificante. Então, a gente sai ali, como a Marina mesmo falou, a gente chega assim e pensa, nossa, o impacto que nós temos e o impacto que eles têm na vida da gente também. Porque cada história dessa traz uma experiência de vida para nós e faz a gente também olhar muito e valorizar muito tudo ao nosso redor. Nossa família, emprego, tudo, entende? Então, assim, é muito gratificante mesmo. E cada projeto com o seu estilo. Nós temos uns músicos do bem, que eu assim também, é um dos meus xodós. Já viu? Eu amo todos. Porque ele leva música, alegria. Assim, se eu falar para você que você pega pessoas, né, alguns assistidos, que eles tocam violão e cantam maravilhosamente bem, sabe? Cantam mesmo. E ali é um momento de descontração, de sorrir. Você vê eles sorrindo, né? Eles se sentirem acolhidos, eles agradecem por aquele momento, né, de felicidade. Então, a gente leva isso para eles, né? Esse acolhimento, né? Não é só como ela falou. O kit, na verdade, a gente usa de desculpa para chegar até eles, né? Porque, assim, não tem como você abordar do nada. Então, o kit a gente vai, principalmente eu, falo pelo jurídico. O jurídico, às vezes eles ficam me olhando assim, meu Deus, o que ela é? Aí eu chego com um sorriso e falo, olha, se precisar de ajuda, tiver alguma, né, dificuldade, alguma, como eu falo, fugiu a palavra, que você não precisa saber, quiser, eu pesquiso em relação a algum problema jurídico, se tiver, né? Aí eles falam, aí vem um e fala assim, tá te chamando ali. Aí eu saio com eles à parte, faço a escuta, sigilosa, obviamente, dou todo o acolhimento. E ali vou conversando, se fez alguma coisa de errado, a gente puxa a orelha de uma forma carinhosa e fala, olha, anda na linha, olha só, hein, não vá fazer nada de errado. Não, tudo bem, obrigado, viu? Imagina, tô aqui para ajudar. Então, é isso, é um não julgar, entendeu? É mostrar para eles que você tá ali para ajudar de fato, para acolher, né? O que a gente tem observado durante este programa é uma ação de mais importante. Você também é responsável por isso. Muitas vezes, não é? A gente ouve aí pelas ruas, né? Poxa vida, mas o político tal, o político aquele, a deputada, o deputado, o presidente, o vereador. Vai da nossa ideia, vai da nossa satisfação de fazer bem ao outro também. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos para conhecer muito mais desse projeto que tem encantado e cantado. Você sabe que as pessoas que moram nas ruas, se a gente puder dizer as pessoas em situação de rua, elas também ouvem música, como a Emily acabou de falar. O que será que elas gostam de ouvir? Pois é, muitas pessoas em situação de rua tocam instrumentos, além do violão, violino, flauta transversal, possuem vozes maravilhosas. E essas vozes precisam ser ouvidas. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí, até já.
O Alesp Cidadania está de volta hoje com um assunto para lá de interessante, observando, olhando as pessoas em estado de vulnerabilidade, as pessoas em situação de rua. Aqui em nosso estúdio, a gente está conversando com a Priscila, a Emily, de forma remota, a Marina, e elas nos estão apresentando um projeto para lá de interessante no estado de São Paulo, não é? Aqui presente na capital paulista, somando ações para essas pessoas. No bloco anterior, eu havia falado, né, sobre a questão da música. Bom, o Alê, nosso diretor de TV, gosta demais de música. O Alê gosta de uma feijuca, né, uma feijoada, acompanhando ali um samba, vale demais a pena. As pessoas em situação de rua também gostam. Olha só aqui, ó, rolando então uma feijuca ao som de um bom samba, Priscila. E as pessoas em situação de rua são verdadeiras artistas? São. A Feijoada do Bem é um dos nossos projetos, né, que a gente faz aos sábados. A gente, né, começou por acaso, a gente recebeu uma doação de feijoada e eu falei, meu Deus, como que a gente vai levar isso pra rua? E aí eu falei assim, todo mundo merece uma roda de samba e uma feijoada. E aí foi aí que surgiu a Feijoada do Bem. Então, a gente faz uma roda colaborativa, onde a gente coloca a gente leva os músicos, né, e são voluntários que vão participar, que tocam. E aí a gente coloca instrumentos e cadeiras soltas na roda. E aí as pessoas que estão na rua e que sabem tocar, elas vão se juntando com a gente. Alguns cantam, alguns tocam os instrumentos que estão ali. E aí vão tendo essa troca. E aí a gente faz a feijoada, que a ideia é os voluntários e eles comerem juntos. Então a gente senta nas mesas, todo mundo junto, e faz essa troca desse sábado, normalmente, com o pessoal. E a gente fala que tem muito artista, tem muita gente, tem gente que fala muitas línguas, tem gente que fala, que toca muita coisa. Quando a gente começou com Músicos do Bem, que a Emily falou no outro bloco, a primeira vez a gente falou assim, olha, vamos levar o instrumento e vamos ver o que vai dar, sabe? E eu falo que o mais legal é que às vezes os músicos vão e eles acham que eles vão tocar e eles não tocam nada. O instrumento dele fica com as pessoas que estão ali na rua e aí elas vão tocando, porque tem muita gente ali que conhece muito e não tem acesso mais aos instrumentos, né? Por conta até, às vezes, são roubados e várias coisas que acontecem na rua, eles não conseguem ter. Mas, então, às vezes a gente leva para a rua os instrumentos e eles mesmos tocam o tempo todo, pedem as músicas. Então, a gente tenta trazer nas ações também esse lado cultural, sabe? O que a gente consegue mostrar para eles de cultura, ou deixar eles mais próximos disso. Acho que, eu sempre falo que é isso. Tudo que a gente tem direito, as pessoas que estão ali também têm direitos, apesar do que ela está ali. Então, a gente tenta fazer essa conexão ali. Vou passar, Emily, novamente, perdão, Emily, volto a falar contigo daqui a pouco, porque eu quero ouvir a Marina no sentido de como é que está essa realidade também da música, dessa ideia, né, no interior do nosso estado. Sim, aqui em Ribeirão Preto nós não temos nenhum voluntário, não conseguimos ainda, infelizmente, nenhum voluntário que é músico para participar com a gente. Mas essa realidade que a Priscila trouxe aí de São Paulo também acontece aqui. Nas nossas ações a gente tem muita pessoa talentosa. Então, quando a gente não encontra algum assistido que tem lá o seu violão e canta pra gente, canta com os voluntários, na nossa última ação que foi temática de festa junina, um dos nossos assistidos cantou muito sertanejo, forró, Evidências, né, que é o nosso hino nacional. Foi muito legal ver os voluntários cantando com ele. E quando a gente não tem, né, os músicos, a gente tem um assistido que já é assim, figurinha carimbada aqui em Ribeirão, que ele tem uma caixinha de som. Então a gente chega lá na Praça Central, ele já coloca o som dele lá no volume alto e fica um momento assim muito divertido. Eles gostam não apenas de receber o kit, mas de participar com a gente. Então essa interação traz um olhar diferente para eles, né? Eles são vistos mesmo. Eles entendem que eles não são inferiores a ninguém, que eles são pessoas, eles têm as histórias. Por mais que eles estão em situação de rua, eles têm a vida, eles têm o que contar, o que compartilhar. Então, esse momento de interação dos músicos, né? Não apenas com os instrumentos que a gente não tem aqui em Ribeirão, mas a gente tem aí essa partilha do radinho de um dos nossos assistidos. Então, é um momento assim de troca muito legal com todos eles. E olha, Emily, as pessoas em situação de rua, muitas, não são muitas, pessoas têm celulares em mão, por exemplo, né, em mãos. E é interessante porque elas também são extremamente criativas. Se você entregar um celular para elas, elas vão fazer excelentes imagens, né? Excelentes imagens.
Sim, tem. Tem alguns também que às vezes pedem. Nós temos os fotógrafos nas ruas, né? Também são o nosso xodó aí, que eles que clicam tudo, eles que registram todos os momentos para nós. E às vezes eles pedem até mesmo a câmera deles, porque alguns levam câmera profissional, e eles tiram fotos. Criança também, que né, fica ali alucinada, nossa tio, deixa eu pegar, e aí eles ensinam como manejar, como tirar foto. E tem muitos também que entendem, já fizeram até curso, mas devido à situação, não está na área. Então, como a Marina falou, né, eles se sentem como uma pessoa normal, como nós. Eles conseguem se sentir acolhidos. Né? E ali é aquele momento de descontração, e ali faz também memórias, porque fotos são memórias, né? E aí faz com que, às vezes, ele tira uma foto, ou a gente tira uma foto dele e ele se vê. E ali ele vai conseguir se enxergar. O Navalhas, quando a gente fala do Navalhas, ele é exatamente isso. A gente tira o antes e o depois, e ali ele se vê. E tem gente que chora, porque ela estava com uma outra face. Imagina, ela cheia de barba, cabelo e tudo, e de repente ela tem aquele atendimento, ela se renova. Eu falo que é o autocuidado, aquele momentinho de amor próprio. Todos nós merecemos, né? Esse amor próprio, esse autocuidado. Então é fundamental, acho que isso. Completando a Emily, eu sempre falo no Navalhas, quem nunca foi julgado por uma aparência? Né? E eu trago muito isso para todo mundo mesmo, né? Quem nunca foi julgado? Eu, obviamente, já fui julgado pelas minhas tranças. Quem nunca foi julgado pelo, né, do jeito que tá ali, do jeito da unha? Então, imagina quem tá na rua. Então, quando a gente leva o Navalhas e quando a gente leva esse corte de cabelo, essa unha, a gente consegue fazer com que eles sejam visíveis até para eles conseguirem. Então, tem casos de pessoas que voltam depois e falam assim, olha, a gente conseguiu um emprego, a pessoa me recebeu porque eu cortei o cabelo, porque eu tirei a barba, por conta dessa transformação. Eu sempre falo que a gente faz muito, mas o Navalhas, ele é palpável, você consegue ver essa mudança e trabalhar isso ali, sabe? De tornar essa pessoa visível e tornar ela talvez digna, né, do que a sociedade se diz, que ela respeita. Então, eu sempre falo nisso. E eu estava lembrando de um caso, e eu sempre gosto de falar dos casos das ações, teve uma ação que a gente levou uma Polaroid, sabe? E aí a gente estava atendendo uma pessoa em situação de rua, e era uma moça que ela estava grávida. E aí, na hora que a gente tirou a foto dela e a gente deu, ela começou a chorar muito, porque ela falou que ela talvez não ia ter um registro daquele momento, do que ela estava passando pelaquela gravidez. E ali a gente tinha proporcionado, entregando aquela foto, então a gente, né, tirou ali, entregou para ela na hora aquela foto, e aí ela ia conseguir guardar aquele momento para a vida dela toda, de alguma forma, não só na memória dela. Então a gente fala que na rua a gente vai vivendo, né, vai vivenciando e vai aprendendo com eles mesmo ali. Aí a gente observa, né, quão rica é essa experiência de trabalhar exatamente assim, né? E aí você falou, né, sobre o julgamento, né? E as pessoas em situação de rua são muito julgadas, e as instituições que trabalham com as pessoas em situação de rua também são demais julgadas. É aquela velha história assim, mas eles estão dando peixe, eles não estão ensinando a pescar. Pelo contrário, a Somando Mais Ações está mostrando que é possível pescar. E quando você falou sobre a questão do trabalho, né? Quais são as experiências, os casos de sucesso de pessoas que estavam em situação de rua? Muitas permanecem em situação de rua, mas ela já tem aquele dinheiro que é possível comprar um alimento, que de repente pagar uma pensão, e aí ela vai criando a história dela, ela vai saindo daquela condição de estar nas ruas. Quais são os casos de sucesso? Nossa, a gente tem alguns. Eu tenho alguns que hoje ajudam a gente nas ações. Aqui no centro mesmo, a gente tem um rapaz, né, que a gente conseguiu auxílio, conseguiu várias coisas de trabalho, ele volta. No Navalhas, a gente tem casos, assim, recorrentes. A gente tem um caso, como eu falei, né, a gente tem vários lugares. Tem um caso em Osasco, que o pessoal de Osasco até fez um livro contando a história dele. Então, o BDM de Osasco tem um livro contando a história dele, de toda a trajetória dele. Então, a gente tem várias pessoas que a gente conseguiu tanto arrumar emprego, que ela se recolocasse, né, no trabalho. E é muito isso que você falou, eu queria muito ressaltar.
Que às vezes a pessoa, por mais que ela esteja trabalhando, ela ainda continua em situação de rua, às vezes num abrigo, às vezes em algum lugar, porque não é possível ainda se sustentar e fazer toda essa inserção dentro, né, sair dessa realidade, às vezes com o salário que ela tá. Mas é um caminho, é um construir, né, desse fato. Tem um rapaz que a gente atendia, né, faz tempo que a gente não encontra ele, que ele sempre estava com a moto dele do lado. E aí a gente falou, você faz entrega? Ele falou assim, sim, eu trabalho, eu faço entrega, mas ou eu pago os custos da moto e alimentação e tudo mais, ou eu pago onde morar, e aí eu não teria como ficar. Então, a gente sabe que tem pessoas ali na rua lutando para poder sair. Lutando. Esses tempo atrás, a gente recebeu uma senhora, que a gente ajudou ela com várias cestas básicas e tudo mais. E aí ela mandou um DM falando que tinha feito inscrição para participar da ação, porque agora ela podia vir ajudar, porque a gente já tinha ajudado ela, né, com toda a alimentação, e agora ela já tinha conseguido emprego, então que ela já podia voltar a ajudar a gente nas ações. Então tem muito caso, assim, e tem casos ao contrário. A gente começou a embaixada do ladinho de Ribeirão Cajuru, foi mês passado, a primeira ação que a gente levou para lá, e na primeira ação eles conseguiram resgatar uma pessoa e levar para um lugar para ela ser tratada, para tratar o vício, e aí eles conseguiram fazer essa conexão dessa pessoa que queria muito com a clínica, e aí ela foi levada, a gente fez toda a troca de roupa, conseguiu as doações, conseguiu tudo que ele precisava para ser levado para o lugar, e foi né, igual ao Ribeirão, acho que foi na primeira ação que eles conseguiram tudo isso, e aí isso é muito importante, a gente consegue essas conexões. Eu sempre falo assim, sei lá, cada 100, cada 1000, se eu conseguir uma pessoa, a gente já está conseguindo alguma coisa. É melhor do que nada, é melhor do que não conseguir ninguém, sabe? Sem dúvida. Marina, conta um pouquinho também, né? Você está em Ribeirão, mas vocês também atendem outros municípios. Como é que funciona essa realidade? Isso. Eu sou responsável pelo projeto aqui em Ribeirão Preto, mas nós temos cidades aqui pertinho que também possuem embaixadas. Tem Cajuru, Araraquara, que é bem pertinho aqui da gente. São outras pessoas responsáveis, mas o trabalho é o mesmo. A gente começa mapeando, né, qual que é a concentração das pessoas em situação de rua, onde elas ficam, a quantidade, e a partir daí a gente começa todo o trabalho, né, que, como eu disse no início aqui do nosso bate-papo, o projeto ele é 100% colaborativo. Então, a gente depende da divulgação dos voluntários, da doação dos voluntários. Então, aí, fazendo esse mapeamento, a gente consegue mensurar, né, a quantidade de kits que a gente precisa, a quantidade de doações que a gente precisa, e então começar esse atendimento para as pessoas em situação de rua. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos vários projetos irmãos. A gente, pelos anos, né, que o projeto já está aqui em Ribeirão, a gente já tem um conhecimento de qual casa de acolhimento encaminhar. O psicólogo faz esse trabalho, né? O psicólogo nas ruas, a gente tem uma psicóloga responsável, que além de dar todo atendimento escutativo, ela faz o encaminhamento. Os médicos também, receituário do Médicos nas Ruas é aceito, né, nas unidades de saúde aqui de Ribeirão Preto. Então, fazendo todo esse mapeamento, né, essa soma de esforços aí de todos os voluntários, a gente consegue não apenas levar o kit no dia da ação, mas dar todo esse atendimento, esse suporte, né, para a vida dessas pessoas. Então, a gente faz todo esse trabalho aí em conjunto com os nossos voluntários, né, uma soma, assim, de esforços, da doação, da experiência, da especialidade de cada um, né. E os projetos irmãos aqui nas cidades próximas funcionam da mesma forma. Foram implantados recentemente. Araraquara já está assim, com um número de voluntários enorme. É, a responsável de lá é uma médica, então ela conseguiu contaminar assim, todos os colegas da faculdade dela para se tornarem voluntários. Então, isso que é muito legal. O Bem da Madrugada, assim, ele sobrevive através dos voluntários, do boca a boca, né, da gente compartilhando as nossas experiências, o quanto é gratificante e fazendo com que as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, né, as pessoas do nosso convívio, tenham um olhar diferente para quem está em situação de rua. Então, eu posso usar o exemplo até daqui da minha casa mesmo, que os meus pais, eles não são voluntários oficialmente, eles não participam da ação, mas sempre fazem lanchinho, quando precisa buscar alguma coisa, alguma doação, eles vão participando. E antes, assim, eu não via isso. A gente tem uma realidade muito diferente, a gente costuma olhar
com os olhos ruins para as pessoas que estão em situação de rua. E através do projeto social do Bem da Madrugada aqui em Ribeirão, eu consegui mudar a minha visão, a da minha família, consigo influenciar os meus amigos, e isso acontece com todos os voluntários, então é muito legal. O Emily, perdão, você queria não, complementar? eu ia falar, eu tenho uma colinha das cidades que a gente tá. Por favor, fale. Bom, a gente está no ABC, Araraquara, Baixada Santista, Bauru, Birigui, Araçatuba, Cajuru, Campinas, Cotia, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, São José dos Campos e Taubaté. São muitas cidades, mas ainda faltam tantas. São 645 municípios neste estado. Sim. É preciso somar, não é não, Emily? Exatamente. Essa é a ideia, é ampliar, né? Eu conversando com uma amiga, e aí não é dentro do estado de São Paulo, é em Minas Gerais, e o esposo faz trabalho voluntário. Eu falei assim, mãe, já passa meu contato, porque se ele quiser, ele já cria um Somando Mais Ações lá, a gente faz um Bem da Madrugada, e aí eu já explico para ele, já que ele gosta de fazer trabalho voluntário, e diz que assim, tá cheio também de pessoas em situação de rua. E eu falei assim, vamos ampliar. A ideia é a gente crescer e abranger o quanto mais de cidades que precisarem do nosso atendimento. Ô Emily, me chama a atenção aqui numa questão, né? Você falava sobre os jurídicos nas ruas. E aqui, só para que vocês tenham uma ideia, elas colocam aqui, né? É uma banca que visa levar justiça e atendimento humanizado para as pessoas em situação de rua sem vínculo político, religioso ou financeiro. Mas aí a gente está no Parlamento Paulista, não é? Aqui é o maior parlamento estadual da América Latina. E é interessante porque, como já falamos no primeiro bloco, de fato este programa, né, o Alesp Cidadania, tem essa ideia de mostrar o que os cidadãos têm realizado, né? Mas vamos puxar um pouquinho para a sardinha aqui da nossa casa e trazer essa menção de quão importante é também que o poder público, o poder legislativo, crie possibilidades para que vocês também possam trabalhar, por favor. Sim, seria muito interessante nós termos essa parceria, porque assim, a gente consegue atingir, né, consegue trazer essa diferença, mas a gente é limitado, porque nós não temos vínculo, como você mesmo falou, religioso, nem financeiro, tudo é através de doações. Então, assim, ou uma empresa que faz uma doação. Então, nós precisamos dessa parceria, e a gente conseguir fazer essa parceria junto com o Estado, junto com o órgão público é muito importante, porque a gente sabe que é o maior, né? Quando você se junta com o poder político, é ele que tem o dinheiro, é ele que tem a maior força. E se a gente conseguir unir essas forças, a gente sabe que a gente vai conseguir crescer, sabe? Estamos crescendo, sim, com voluntários, são mais de 4 mil voluntários, graças a todos eles, né, que nós estamos crescendo em várias cidades, mas se a gente unir força com o Estado, a gente pode crescer muito mais. E isso não, eu vejo assim, isso não vai ser só ruim, vai ser ótimo para o poder político. Imagina a gente ser uma cidade modelo daqui a alguns anos e ver, olha quantas pessoas a gente recuperou. Sabe? As pessoas de fora, um olhar de outro país e falar, nossa, olha o país, não tem quase pessoas em situação de rua porque nós unimos forças. Então, a ideia é que a gente possa tirar essas pessoas dessa situação. Como a Priscila estava falando, a ideia é recomeço. A nossa ideia é eles terem esse recomeço, entende? Então, se a gente tiver essa parceria, vai ser fundamental. Vai crescer muito mais, e não só dentro do estado de São Paulo, e de repente outros estados virem o nosso trabalho também, querer uma parceria. Então a gente precisa dessa parceria sim, estamos em busca cada vez mais para poder crescer. A ideia é expandir. Eu sempre falo que hoje a gente tenta linkar todos os setores. A gente sempre muito foi pelo setor privado, né, das empresas que conectava, os voluntários e o nosso, que é o terceiro setor. E aí a gente a gente começou a trazer o setor acadêmico, eu considero como um setor muito forte, até por conta das ações. Eles têm, o pessoal jovem hoje tem uma força gigantesca nas nossas ações, tanto de voluntariado, de ir para as ruas, de estar com a gente, de querer levar para as cidades. Então tem muito voluntário que estudou aqui, terminou a faculdade, foi para a sua cidade de volta e quer levar o projeto para lá e quer levar.
E aí eu acho que é importante hoje a gente conseguir fazer essa conexão desses 3 pontos com o poder público, porque a gente enxerga que a gente tem uma limitação e a gente precisa desse poder para a gente conseguir fazer um pouquinho mais, para a gente poder fazer algo maior para essas pessoas em situação de rua. Então hoje o ideal, né, o mundo ideal seria linkar todos esses poderes juntos para construir essa sociedade, né? Olha, eu observo que vocês são demais unidas, né? Você falou 4 mil, mais de 4 mil Mais voluntários. de 4 mil voluntários. Quem tem interesse, né, em participar, o que deve fazer? Quem tiver interesse, procurar vocês para de fato somar, né, essas pessoas que estão interessadas, somarem essa realidade. O que deve fazer? Olha, a gente tem várias formas, né? A gente pode procurar a gente no Bem da Madrugada Oficial, e lá a gente pode mandar um DM que a gente direciona para as embaixadas, né? Se a pessoa não for aqui do estado, aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, se for de outro lugar. A gente tem um aplicativo que você encontra, chama Somando Mais Ações, que lá ele tem toda a lista das nossas ações e a pessoa pode fazer o cadastro para poder participar das ações lá pelo aplicativo. E aí tem o site também, né, somandomaisações.org, que a pessoa pode pegar a informação e lá tem todos os contatos que a gente direciona para a embaixada ou para participar das ações. A gente sempre a gente pega os voluntários, cria um grupo, faz todas as instruções, explica para eles como vai funcionar. Então a gente tem todo um protocolo, tipo, tem vários pontos para a pessoa se sentir acolhida também. Acho que é importante a gente também trazer, né, que muitas pessoas, os voluntários têm até receio de poder participar, de vir participar das ações, e a gente tenta trazer como uma família mesmo, acolher a pessoa, trazer ela, mostrar a realidade. A gente sempre explica como que vai funcionar, então como que tem que agir. Tem os coordenadores e líderes que acompanham nas ações, né, que estão sempre de olho, que conhecem ali onde a gente está indo. Então, antes das ações, a gente sempre faz um mapeamento do lugar, vê como que está, a gente conversa para poder fazer ação. Então, é importante, né, deixar também que o voluntário se sinta à vontade de vir participar. E foi o que a Má falou. Às vezes, os voluntários eles não conseguem participar nas ações, até porque tem gente que chega e fala assim, é muito difícil ver uma criança na rua. Tem gente que não consegue, assim, né? E aí a gente sempre fala que a gente, dentro do ecossistema, tem o Dia do Bem, que normalmente a gente faz em comunidade, que ele é diferente. Ou a pessoa pode se voluntariar como os pais da Má, que ajudam só fazendo kit, doando, não precisam estar ali na rua. Tem várias maneiras de ser voluntários, interna, várias né? maneiras de ajudar e a fazer tudo funcionar. Marina, acho que é tão importante a gente trazer a menção também, né, do poder público local dos municípios. Essa ajuda constante. Vocês estão vou repetir, que é muito importante, sem vínculo político, religioso ou financeiro. Mas que bom seria, né? Nós estamos somando essa ideia de vocês. E aí esse olhar específico, né? Eu observo aqui na capital paulista, as pessoas passam umas pelas outras, elas não se cumprimentam, elas não se olham, elas não se desejam bom dia, boa tarde, se olham é só para brigar, discussão. No interior a vida também é mais tranquila, mas também é diferente, né? Acho que é importante trazer essa questão, né, de que nós somos muitos, o nosso estado é gigante e é preciso, de fato, um olhar específico dos municípios também, né? Sim, com toda certeza. Aqui em Ribeirão não é muito diferente, apesar de ser uma cidade do interior, né? A gente considera uma cidade grande aqui comparada com as que estão ao nosso redor, e a gente enfrenta essa mesma situação. A gente não tem vínculo nenhum político, mas a gente sempre tenta estar em contato para ver como a gente pode ir além, né? Então, essa parceria das unidades, por exemplo, de saúde, aceitar o receituário dos médicos nas ruas, um encaminhamento, né, para as casas de acolhimento. Nós temos voluntários, né, que trabalham diretamente, não são políticos, né, mas têm esse acesso, né, aos órgãos públicos aqui de Ribeirão e estão em constante contato para verificar como que a gente pode levar o nosso trabalho além, né, ter assim um trabalho mais ativo para auxiliar essas pessoas que estão aqui em situação de rua na nossa cidade. E nós temos muita ajuda também de empresas privadas. Hoje, a gente sempre fala na nossa ação, né, que
isso que a Pri disse. A pessoa não precisa estar lá presencialmente no dia da entrega. Ela pode ajudar compartilhando um post de doação, perguntando se a empresa dela pode ser um centro de coleta de doações, por exemplo. Ou então se a empresa pode doar de alguma forma. E através desse boca a boca, né, dessa ajuda, no mês passado, agora em junho, a gente conseguiu arrecadar 1 tonelada de alimentos para doação do Dia do Bem, através do auxílio de uma empresa, da Bi Business Parks aqui em Ribeirão, que se tornou nosso parceiro, fez uma arrecadação de doação de alimentos, a gente conseguiu arrecadar 1 tonelada. Então, além desse trabalho público, né, a gente também tenta essas parcerias com empresas privadas, e aqui em Ribeirão, pelo menos, a gente consegue esse acolhimento das empresas, essa abertura, né? A gente tem bastante parceiros aqui que fazem doação, que divulgam, e é através disso que o projeto tem crescido aqui em Ribeirão. Muito bem, Marina Garcia Okumoto, embaixadora bem da madrugada Ribeirão Preto, eu quero muito agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos, de desejar sucesso nessa empreitada, que não é fácil, mas faz um bem danado para tanta gente que precisa. Parabéns, viu, Marina? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Quero convidar vocês a se tornarem voluntários. Eu posso dizer que a vida de vocês vai ser transformada. Vocês podem pensar que vocês estarão lá transformando a vida das pessoas, mas é o contrário. A gente recebe muito mais do que a gente dá. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado novamente. Quero agradecer também a Emily Lima, diretora jurídico nas ruas. Que bom que você também faz esse trabalho e que você tenha a sua vocação cada vez mais abençoada. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, poder transmitir todo esse trabalho lindo que a gente faz e convidar não só vocês, mas todos que estão assistindo a tirar um dia aí para fazer parte desse momento que é maravilhoso. E como a Marina falou, a gente sai de lá transformado e a gente aprende a amar cada vez mais o outro. Quero agradecer também a Priscila Rodrigues, CEO ou diretora executiva de Somando Mais Ações. Parabéns pelo trabalho de vocês. E antes de passar essa palavra a ela, eu estava dando uma olhadinha aqui. Jornalistas também são bem-vindos. Olha, aqui tem um Somando Mais Notícias. Olha só que importante, sim, levando então em consideração o que acontece nas ruas dos nossos centros, dos nossos municípios, observando as necessidades das pessoas em situação de rua. E aqui observando, Priscila, inclusive vocês receberam um selo de direitos humanos e diversidade, é isso? Sim, a gente recebeu o selo de reconhecimento por tratar as diversas causas e olhar, né, pro universo da rua não como um todo, mas tratando cada detalhezinho ali. Então a gente foi reconhecido por esse olhar para a rua. Parabéns por essa ação de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Quero agradecer também a sua participação aqui. A Priscila já esteve conosco em um outro programa da nossa casa aqui, trazendo essas informações tão importantes. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por fazer a diferença. Muito obrigada. Eu que fico honrada de poder vir representar todos os voluntários e todos os diretores e todo mundo que faz parte da Somando. A gente, né, todo mundo tem uma cadeia muito grande por trás das ações para as ações acontecerem. E é muito legal poder falar sobre eles, representar eles. Obrigada pela oportunidade e espero que tenha despertado a vontade das pessoas participarem, serem voluntárias e estar junto com a gente ou nas ações. Essas meninas são demais organizadas, gente. Tem tudo aqui organizado. Muito bem, parabéns novamente. E a você, cidadão, cidadã paulistas, que estiveram conosco durante a exibição deste programa. Vamos somar, vamos fazer a diferença em nosso estado? Tem muita gente que precisa e precisa de muita, mas muita mesmo ajuda. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter estado conosco. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.